Bom, gente, hoje é um dia especial. Estamos lembrando uma data importante, Dia dos Pais. E hoje à noite nós vamos meditar um pouco em algo que está relacionado ao Dia dos Pais. Imagine se você que nessa noite aqui, claro, todos nós somos filhos, né? Estamos aqui porque temos um pai. Mas imagine se você um dia, como filho, escutou alguém dizer algo do tipo: nossa, esse menino está igualzinho ao pai. Será que isso soaria, ou soou, né? De repente você já ouviu isso aos seus ouvidos como um elogio, uma coisa boa, interessante? Partindo dessa ideia, queríamos nessa noite ver por que será que a maioria dos homens que moraram com seus pais talvez não estejam tão familiarizados ou não tem, por exemplo, qualquer tipo de conceito bíblico ou não, mas um conceito vivo, prático, a respeito do papel do pai na família. De fato, nós vivemos uma enorme crise de identidade quando se refere à ideia da figura do homem no lar. Isso, as estatísticas, os meios comunicativos, enfim, há uma crescente ideia disso, infelizmente. Por que é tão difícil encontrar homens sábios, maduros, equilibrados, compreensivos, corajosos no meio de nossa sociedade, né? Eu gostaria de convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Nós temos aqui hoje 3 tipos de pais. Nós temos aqueles que são pais, aqueles que estão prestes a ser pais, faltando aí poucos dias, e nós temos aqueles que sonham em ser pais, né? Então nós temos aqui 3 pais em potencial. Então o Salmo 127, um salmo, creio, relativamente ou bem conhecido, e esse salmo vai servir como ponte, como ponto de partida para algumas coisas que eu quero nessa noite conversar com vocês. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Hoje à noite nós poderíamos dedicar o nosso tempo, ou boa parte do nosso tempo, para falar dos papéis de um pai, por exemplo, no que diz respeito ao seu papel de protetor. O salmo aqui fala de proteção, quando ele diz no verso 1: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui nós temos um paralelo que poderíamos aplicar muito bem à ideia de proteção. Poderíamos falar também, dedicar um bom tempo da nossa noite hoje, para falar do pai no seu papel de provedor. Como no verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas, irmãos, eu quero dedicar, não menosprezando ou achando não importante esses dois aspectos do papel da missão de um pai, proteção e provisão. Eu quero nessa noite trabalhar com você, homem que está aqui, com você que é pai, com você que está prestes a ser pai, com você que sonha em ser pai, na maior missão de um homem, que é o seu papel de pastor. E o verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Então, não menosprezando o papel de protetor, de provedor, gostaria de falar um pouco sobre o papel de pastor para cada pai aqui nessa noite. O tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite é: seja um pai extraordinário. Seja um pai extraordinário. Pensando em alguns exemplos de pai nas Escrituras, poderíamos recorrer a vários exemplos bons de pai que nós temos na Bíblia, nas Escrituras. Poderíamos recorrer a muitos, mas alguém me chamou muito a atenção e me chama muito a atenção, apesar de que o material bíblico que nós temos que fala acerca desse homem não é muito comparado a outros personagens bíblicos, mas que no pouco que a Bíblia nos revela acerca desse homem, nos traz profundas lições acerca de sua personalidade, de seu caráter e desse homem como um servo de Deus, e que deixou um grande legado que marcou, sem sombra de dúvida, a história da humanidade, sem sombra de dúvida. Eu quero falar sobre José, um homem desconhecido lá da cidade de Nazaré, e que foi alguém que Deus pôde contar de modo, sem sombra de dúvida, Deus pôde contar com esse homem, de modo que ele não decepcionou o Senhor e deu a esse homem uma grande responsabilidade de ser o pai do Verbo encarnado. A primeira consciência que nós podemos então ver em um pai que é um pastor do seu lar, de seus filhos, é alguém que tem consciência de que os seus filhos, no final das contas, não são seus. Como nós vimos de modo claro aqui no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, nós como pais, nós estamos cuidando, no final das contas, daquilo que não nos pertence. Não nos pertence. E José, ele assume bem essa consciência de alguém que tem a certeza e que tem a convicção de que ele tem uma missão de cuidar de filhos que de fato não lhe pertencia. E são de homens assim
que Deus procura. Eu quero ir para o Novo Testamento. Nós vamos, por enquanto, deixar aqui o Salmo 127, como eu disse, ele serviu de ponte, ele serviu de apoio para a nossa meditação. Vá comigo para o Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 1, e com base nesse tema, seja um pai extraordinário, nós vamos então ver um pouco sobre a vida desse homem, José, um homem simples, lá da cidade de Nazaré. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, José, ele teve um papel crucial na vida de Cristo. Crucial. Se nós voltarmos um pouco no próprio texto aqui de Mateus capítulo 1, nós vamos ver que José tornou possível a vocação de Cristo, o chamado de Cristo. A Bíblia diz que José é da descendência de Davi. O Messias seria da descendência de Davi, ou seja, da raiz de Jessé. Agora, como tornou-se possível esse dito das Escrituras, ainda no Antigo Testamento, se cumprir? Se cumpriu porque esse homem, José, ele foi totalmente voluntário, entregue ao propósito de Deus, em servir como meio para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, tivesse uma linhagem, tivesse uma descendência, para que se cumprisse então o que a palavra de Deus, ainda dito pelos profetas, se cumprisse. José era da família de Davi. E quando nós voltamos no capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1 trata exatamente da genealogia de Jesus. Lá no verso 17, capítulo 1, verso 17, o evangelista nos dá uma informação muito importante. Que informação é essa? Diz que
De Abraão até Davi se passaram 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia se passaram mais 14 gerações. E a última etapa, do exílio da Babilônia até Cristo, são 14. Só que o detalhe é, se você pega o próprio texto e conta as gerações do exílio até José, dão apenas 13 gerações. E pela contagem de gerações, seria a 14ª, para que Jesus entrasse como descendência de Davi, era necessário que José tivesse de fato realizado exatamente o que ele fez, e que nós vamos ver hoje à noite qual foi a decisão e qual foi a escolha que José fez para permitir que o Messias de fato cumprisse o que já havia sido predito pelos profetas no Antigo Testamento. Maria era da tribo de Levi, ela era prima de Isabel. A contagem de gerações eram feitas a partir do homem. Por isso que no Antigo Testamento, quando uma mulher ficava viúva, ela tinha que encontrar um parente mais próximo do seu marido para permitir que as gerações, ou seja, a descendência não fosse cortada. Por isso que nós vemos isso lá na história de Ruth e em outras histórias no Antigo Testamento. A importância da descendência. Jesus só teve o seu plano como Messias cumprido porque esse homem recebeu Cristo como filho adotivo, logo herdeiro da sua linhagem, herdeiro da sua descendência. Irmãos, é maravilhoso ver como José se encaixa dentro de um perfil daqueles que Deus procura para serem pais extraordinários. Hoje à noite eu gostaria de ver com você 3 atitudes encontradas em um pai que o torna, aos olhos de Deus, um homem, um pai extraordinário. 3 atitudes encontradas em um homem, um pai que o torna, aos olhos de Deus, um homem extraordinário. Primeira atitude, um pai extraordinário é alguém que Deus pode contar para confiar uma herança. Um pai extraordinário é um homem ou alguém com quem Deus pode confiar, pode contar para entregar uma herança. Nós já lemos aqui no texto, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Quando nós vamos ao outro evangelho, Lucas ele dá mais detalhes de como foi essa visita, o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, a mãe de Cristo, e lá nós temos um texto um pouco mais detalhado. Mas nós vemos aqui, apesar de que nesse bojo, nesse contexto do nascimento de Jesus, muitas vezes a ênfase do próprio texto é muito mais voltada ao papel da mãe, no caso Maria, e temos a tentação de deixar um pouco de lado o papel de José, que é, sem sombra de dúvida, indispensável. Na minha opinião, modesta opinião, José, ele vai se tornar o maior de todos os servos de Deus. Isso é uma opinião pessoal, modesta.
modesta. Por que que eu penso assim? Porque veja bem, homens como Moisés, por exemplo, recebeu de Deus, ou seja, Deus confiou a Moisés a condução do seu povo. Muito bem, uma tarefa tremenda. A outros homens, como Davi, por exemplo, Deus confiou o reino sobre o seu povo. Uma tarefa fabulosa. A outros homens, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, Deus confiou a sua palavra. Obra tremenda, tremenda. Mas a José, o simples carpinteiro de Nazaré, Deus confiou o seu próprio filho. Você já parou para pensar nisso? Foi a José dado o encargo de educar nos primeiros anos aquele que seria, como o próprio texto diz aqui no verso 21, aquele que haveria de vir para o quê? Salvar o seu povo dos seus pecados, ou seja, para cuidar, para pastorear o menino que viria a ser o Salvador. Você já parou para pensar no tamanho dessa missão? José recebeu um privilégio inalcançável, um privilégio inatingível, porque ninguém em toda a história, durante toda a eternidade, ele foi o único que recebeu o privilégio do próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, chamar de Pai. É algo extraordinário, pois esse homem foi alguém com quem Deus podia contar. Um pai extraordinário é aquele que Deus pode contar para confiar uma herança. E quanto a nós, que estamos talvez como num prédio, no andar de baixo, que recebemos uma missão, um encargo, Deus nos confiou. Você que é pai, eu sou pai. Você que está prestes a ser ou que sonha em ser, como você tem se portado, como você tem assimilado essa consciência de que Deus entrega nas suas mãos algo que pertence a Ele mesmo, ou seja, ao próprio Deus? Porque, como vimos no Salmo 127, herança de quem são os filhos? Do Senhor. Herança do Senhor. Meus queridos irmãos, é lamentável, infelizmente, lamentável como muitas vezes nós vemos homens, até cristãos, negligenciando sua missão de pastor dos seus próprios filhos. Homens que dão pouca importância à oração, às coisas de Deus. Se nós soubéssemos o quanto Deus conta conosco para cuidarmos, zelarmos e não só proteger e prover para os nossos filhos, mas pastoreá-los, seríamos muito mais dedicados a essa nobre missão. Quando olhamos para José e olhamos aqui o texto, e eu gostaria de ver com você, quando José ele recebe a notícia, de que sua futura esposa, sua noiva, que estava desposada, essa palavra desposada, ela tem a ideia de comprometida.
Em Israel havia-se o costume do pré-casamento ser marcado por um período que poderíamos traduzir para uma linguagem nossa como uma espécie de quarentena. Esse tempo servia para quê? Justamente para que a mulher, especialmente, ela pudesse comprovar de que antes de assumir de fato um compromisso com aquele homem que haveria de ser o seu marido, ela já não tivesse tido uma vida anterior com outro rapaz, com outro homem, e pudesse então casar já estando grávida, porque havia exatamente essa questão da descendência, daquele que haveria de herdar o nome da família. Então era dado esse período justamente para, principalmente se houvesse qualquer suspeita de que porventura ela pudesse estar grávida, durante esse período, essa dúvida seria o quê? Desfeita, ou se confirmava ou se desfazia. E José e Maria estavam exatamente dentro desse período pré-casamento. Tanto que o próprio texto diz que durante esse período eles não tinham uma vida sexualmente ativa, justamente por conta dessas questões legais. Mas qual é a notícia? Estando Maria desposada com José, olha o que diz o verso 18: sem que tivessem antes coabitado, ou seja, eles não mantiveram relação sexual. Maria era virgem, ela acha-se grávida pelo Espírito Santo. O que ocorre? José sabe da notícia, e qual é a decisão inicial? Qual é a decisão de José? A Bíblia diz no verso 19 que ele era um homem justo, ele era um homem correto em seus atos. E diz o versículo 19: e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se José levasse adiante aquele fato, aquela ocorrência, pela própria lei, Maria deveria ser morta por apedrejamento. Mas José resolve simplesmente assumir o ônus da vergonha e deixá-la secretamente. Por quê? Porque socialmente isso acontecendo, José deixando Maria e ela se achando grávida, o ônus da vergonha seria dele, porque para a sociedade é como se ele tivesse engravidado Maria e abandonado. Um homem altamente coerente, ele confiava em Maria, e ele então, enquanto ponderava nestas coisas, ele meditava, ele pensava, ele refletia, ele moía na sua mente como é que aquilo pudesse ter acontecido, quando um anjo do Senhor aparece a ele e diz o que? Verso 20, o anjo diz: José, filho de Davi. Olha só, filho de Davi. O anjo reconhece primeiramente a linhagem, a descendência desse homem. E note que essa informação ela é fundamental para a continuação do processo da descendência do Messias, porque o Messias precisava ser da descendência de Davi. Quantas gerações se passaram do exílio até aquele momento? 13. José era a 13ª geração. Você já imaginou se no coração José tivesse resolvido
levar o caso adiante, o que iria acontecer com Maria? Apedrejada e iria morrer. Logo, quem é que iria morrer como consequência daquela inquisição? O inocente. Na cabeça de José, ele tinha noção, ele estava acompanhando o processo, ele não era um leigo, um ignorante quanto ao projeto da vinda do Messias. Esse homem, Deus sabia que podia contar para confiar a sua maior herança. Qual é a maior herança de Deus Pai? Seu próprio Filho. Eu e você, como pais, nós somos um simples modelo daquilo que Deus, como Pai Celeste, é. E esse homem José serviu como modelo terreno, e que nós vamos ver ainda muitas coisas interessantes acerca dele, mas eu gostaria de focar nesse ponto, um ato de coragem. Deus pôde contar com esse homem, porque ele, apesar de poucas aparições, poucas, raríssimas ocasiões em que ele aparece nas Escrituras, mas um homem que demonstrou coragem, mostrou confiança em Deus, amor e muitas outras qualidades. Um homem que Deus podia contar. É extraordinário ver que esse homem era a figura certa para confiar seu maior tesouro, o Filho, o Verbo encarnado. Um homem pronto, de uma convicção profunda, de uma vocação sublime. Um homem de enorme coração, repleto de consciência de seu papel e de sua responsabilidade diante de Deus e dos homens. Você que é pai, será que você pode agora, de consciência tranquila, poder olhar para si mesmo e dizer: eu sou alguém que tenho me esforçado para ser aquele personagem, aquele homem, aquela figura que Deus de fato pode contar para confiar maravilhosos, preciosos tesouros, porque a herança de quem são os filhos? Do Senhor. Você quer ser um pai extraordinário? Seja um homem em que Deus pode contar para confiar uma herança. Segunda atitude que eu quero falar aqui um pouco sobre o papel de um pastor olhando para um pai, e que nós podemos, olhando na vida de José, extrair para nossa edificação. Segunda atitude é que um pai extraordinário é alguém que coopera, observe, é alguém que coopera no cumprimento do projeto de Deus para os seus filhos. Como pais, hoje eu vou fazer de tudo para nem mencionar mãe, né? Ficar só no pai. Nós pais sonhamos muito para os nossos filhos os nossos projetos, e esquecemos que para eles também tem os projetos de Deus, que devem vir antes dos nossos para eles. Um pai extraordinário é alguém que coopera
no cumprimento do projeto de Deus para os seus filhos. Avance para o capítulo 2 do Evangelho de Mateus e vamos ler os versículos 13 a 15. Mateus capítulo 2, versos de 13 a 15. Diz assim: tendo eles partido, isso aqui se referindo já aos magos, tá? Tem a história anterior que trata da visita dos magos. Eles passam ali pelo palácio de Herodes e tem um diálogo com Herodes e seguem viagem e tal. Eles visitam o menino já nascido, claro, né? Recém-nascido. Eles entregam aqueles presentes que vemos aqui, o ouro, incenso e mirra. E quando eles estão fazendo a viagem de volta para a sua terra, para a terra deles, terra natal, então, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, novamente, Deus falando com esse homem em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Está lá em Oséias 11, verso 1. Um pai extraordinário é alguém que coopera no cumprimento do projeto de Deus para os seus filhos. É interessante percebermos como Deus podia de fato contar com José, um cooperador, e diga-se de passagem, um cooperador inteligente. A trama de Herodes era receber notícias dos magos para ouvir mais ou menos quem eram os pais, onde é que o menino estava. E a intenção de Herodes não era ir adorá-lo como ele disse, mas sim obter notícias, informações para executar o seu plano maligno, que era matar o menino. E José recebe em sonho uma palavra, Deus dizendo: olha, foge. Por que José era um cooperador inteligente? Primeiro, porque ele planeja, ele monta uma estratégia de fuga. Note que diz que ele toma o menino a que horas? À noite. Ou seja, ele aguarda todo mundo se recolher nos suas casas, nos seus aposentos, nas suas estalagens. Normalmente, obviamente, à noite as ruas ficam mais desertas, não é assim hoje, naquele tempo não era diferente. Então ele monta a fuga à noite, sem deixar rastro, notícia, informação, e ele então cumpre o que Deus havia dito, porque no verso 14 diz: dispondo-se ele de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu, fugiu para o Egito. Ele recebeu essa ordem de sair daquele lugar, deixar tudo para trás e partir para uma nova vida em um lugar novo. Esse homem, ele tem o comportamento muito semelhante nesse momento aqui, nessa parte da história, muito semelhante ao que Abraão fez. Deus, ele deu uma ordem a Abraão, uma ordem naquela ocasião
diferente, mas eu quero me ater na ideia da obediência. Abraão não questionou a ordem, simplesmente cumpriu, e assim José faz o mesmo. No projeto de Deus estava poupar o menino, o recém-nascido. José poderia ter, de alguma maneira, pensado o que esse menino vai ser, né? Como nós pais, muitas vezes, quando sabemos que vamos ser pais, vem na nossa mente aqueles pensamentos: e aí, o que vai ser desse menino? Como é que ele vai ser quando tiver 5 anos? Como é que ele vai estar quando tiver adolescente? O que ele vai ser quando tiver rapaz, quando tiver adulto? E passa aquele filme na nossa cabeça, tentando imaginar o futuro, o que de alguma forma não é errado. O problema é que muitas vezes nós nos esforçamos apenas para concretizar esses projetos e esquecemos que, paralelo aos nossos projetos, estão os projetos de Deus. José simplesmente se colocou como um cooperador para se cumprir o projeto do Senhor, de Deus, na vida daquela criança, seu filho adotivo. Ele pega a mãe do menino, Maria, na calada da noite, sem que ninguém visse, ninguém soubesse, e ele parte rumo ao Egito. Ele não está simplesmente ouvindo aquela voz, como que dizendo: proteja meu filho, cuide dele, zele por ele. José não tomou essa decisão simplesmente para poupar a vida física do menino Jesus, mas poupar a vida de Jesus, a vida do menino Jesus, implicava em dar prosseguimento ao projeto de Deus para a vida daquela criança. Qual é a sua motivação, qual é a minha motivação como pai em darmos todas as condições saudáveis para que os nossos filhos possam se desenvolver? Qual é de fato a nossa maior motivação? Pense nisso. O que é que lhe faz, como diz lá no Salmo 127, acordar cedo, repousar tarde, trabalhar de sol a sol, muitos de domingo a domingo, para dar todas as condições para que os nossos filhos possam ter uma vida boa? Qual é a nossa maior motivação? Um pai extraordinário é aquele que coopera no cumprimento do projeto de Deus para os nossos filhos. José era um parceiro de Deus. Ele cooperava com o Senhor. Ele não só estava se empenhando no provimento e na proteção do menino Jesus, mas ele estava paulatinamente dando um passo de cada vez para que aquela criança pudesse chegar no ápice do seu projeto elaborado pelo próprio Deus Pai. Infelizmente, muitas vezes nós como pais, quando sonhamos um futuro para os nossos filhos, nós sonhamos apenas um futuro com muita saúde, um emprego bom, uma conquista de alguma coisa que lhe vala para um futuro menos sofrido, menos
né? O que não é em si errado. Mas se o projeto de Deus para os nossos filhos forem outros, forem, por exemplo, ou for, por exemplo, um projeto para ele ser um missionário em outro continente, vivendo da graça de Deus, do favor do povo de Deus, será que estaríamos tão satisfeitos se no projeto de Deus para os nossos filhos Deus tivesse ou tenha planejado os nossos filhos indo para uma tribo, passando 6 meses sem que nós possamos vê-lo, ter ideia exatamente do que ele está passando, não ter ideia de quantas vezes ele contraiu febre amarela, como muitos estão aí embrenhados em mata, em busca de alcançar vidas para Cristo. Estou citando só 2 simples exemplos. Pense, você trabalha o seu filho dando ou levando a sério essa possibilidade de que ele pode, no projeto de Deus, ele pode ter sido chamado para algo assim? Um pai extraordinário é alguém que coopera com Deus no cumprimento do projeto dele para os seus filhos. É sempre uma grande tentação nos projetar nos nossos filhos, tentar realizar neles aquilo que nós não conseguimos realizar em nós. Mas um pai extraordinário, ele já entendeu que o projeto de Deus é maior do que o seu projeto, o propósito de Deus é maior do que o seu propósito, que o sonho de Deus é maior do que o seu sonho para os seus filhos, porque ele entendeu, ele já entendeu que a herança de quem são os filhos? Do Senhor. Do Senhor. Muitos pais têm se frustrado na missão de pai, porque ainda não entenderam que os filhos são herança do Senhor, e procuram por todos os meios e modos cumprir os seus projetos e não os projetos de Deus. Terceira atitude que nós encontramos em um pai extraordinário. Primeira atitude: um pai extraordinário é alguém que Deus pode contar para confiar uma herança. Segunda atitude: um pai extraordinário é alguém que coopera com Deus para o cumprimento dos projetos dele na vida dos filhos. E um pai extraordinário, terceira atitude, é alguém que educa os seus filhos para amar e obedecer a Deus. Vamos olhar um pouco na vida de José no Evangelho de Lucas. Quero ir com você no outro Evangelho, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 40. Lucas capítulo 2, a partir do verso 40, a gente lê assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos,
subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo, os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o primogênito, ele é totalmente responsabilidade do pai. O pai, ele tem a incumbência de assumir a tutela de seu filho mais velho. Por quê? Existem algumas razões. Primeiro, porque aquele menino será quem futuramente, caso o pai venha a faltar, ele vai assumir a chefia do lar. Então ele precisava ser treinado para ser o substituto do pai em qualquer situação de falta, ou fosse fazer uma viagem, ou mesmo viesse a faltar definitivamente, ou seja, morrer. Aquele menino, ele precisava ser treinado porque a ele seria confiada toda a herança da família. Então ele precisava saber administrar os bens da família. E haviam muitas outras razões para aquele menino ser, então, o pai ser totalmente responsável pela tutela daquele filho. Com Jesus não foi diferente. Um diferencial do menino Jesus aos 12 anos, de outros da sua idade, é que, além de Jesus ter um pai totalmente preocupado com seu bem-estar físico, emocional e principalmente espiritual, Jesus foi alguém que não se limitou a uma mente pecaminosa e que, por consequência, é limitada ao aprendizado. Enquanto eu e você precisamos de várias aulas para aprender algo, Jesus pegava as coisas assim, rápido. Jesus, em muitas outras, talvez era autodidata, ou seja, ele aprendia sozinho. Então Jesus era uma mente brilhante em todos os aspectos. Mas isso não fez de José menos responsável por aquele garoto. O pai também, na cultura, passava para os filhos a sua profissão. Normalmente os filhos seguiam o negócio da família, e vemos isso, Jesus futuramente também dando ali, em algum momento, mexendo na sua arte de carpintaria, né? O pai é responsável na cultura judaica para levar o filho, conduzir o filho
aquilo que ele deveria ler, por exemplo, aquilo que ele deveria se expor, companhias e etc e tal. José era totalmente convicto de sua missão, e Jesus totalmente convicto de quem era José na sua vida. Tanto que no texto nós vemos lá no verso 51, o que diz aí no verso 51? E desceu com eles para Nazaré. Por que ele desceu com eles para Nazaré? Porque lhes era submisso. Apesar de Jesus ter a consciência de que sua verdadeira filiação era com Deus Pai, o Pai Celestial, aquele homem tinha para ele um papel e uma função extremamente importante. Extremamente importante. Trazendo para nós, eu, você como pai, qual a referência que os nossos filhos têm de nós? Como é que os nossos filhos nos veem? Será que os nossos filhos são, em muitas vezes, submissos a nós, porque eles veem em nós alguém que é coerente entre o que diz e o que faz, ou simplesmente pelo poder totalitário, ou uma autoridade totalitária? Por que eu vou fazer? Porque sim, pronto e acabou. Muitas vezes é assim que termina o diálogo entre pai e filho, né? Mas por que, pai? Porque sim, pronto e acabou. Não tem uma explicação, não tem uma lógica, não tem uma justificativa. Claro, os pais nem sempre vão precisar dar uma justificativa, mas tem que haver certa racionalidade no modo como lidamos com certas situações. Jesus respeitava a autoridade masculina de José, porque ele se portava como um homem que amava a Deus. Você percebeu no início da leitura que diz que Jesus crescia em sabedoria, mas logo ali no verso 41 diz que anualmente iam seus pais a Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Sem dúvida, quando nós pegamos o conjunto completo da obra, chegamos à conclusão que essas idas de José e de toda a família a Jerusalém não se tratava apenas do cumprimento de uma mera obrigação religiosa, mas porque de fato eles iam ali com o coração aberto para adorar a Deus. Os nossos filhos só irão amar a Deus se eles veem os pais amando a Deus. E amar a Deus vai além de meras palavras. O amor a Deus, ele se comprova através de atos, na maneira como nós tratamos as pessoas. Eles veem como nós tratamos a mãe deles. Um pai extraordinário não é só alguém que educa os filhos para amar e obedecer a Deus, mas que levam os seus filhos a amar e a obedecer a Deus pelo exemplo. Você já parou para pensar quão impactante seria se alguém chegasse para os nossos filhos e perguntasse: por que você ama a Deus? E ele respondesse: eu amo a Deus porque meu pai ama a Deus. Jesus, nos seus primeiros 12 anos,
ele foi totalmente influenciado pela vida de seu pai. Seu pai o conduziu à leitura, à orientação, à consideração sobre quem Deus é, e Cristo aprendeu pelo exemplo e reproduzia pelo exemplo. Quando nós vamos para a vida de Jesus já adulto, lá no seu ministério, 30 anos depois, nós vamos ver na vida de Jesus algumas atitudes e comportamentos que trazem à nossa mente um pouco do caráter de José. José foi um homem que demonstrou se preocupar mais com o espírito da lei do que com o rigor da lei. Lembram-se de quando ele soube de que Maria, sua esposa, que estava desposada, ou seja, comprometida com ele, achou-se grávida? Se José tivesse simplesmente agido pelo rigor da lei, o que ele teria feito? Informado aos anciãos, ela teria sido conduzida até a porta da cidade e teria sido apedrejada. Se José tivesse sido conduzido apenas pelo rigor da lei. Mas como ele era um homem justo e que para ele o espírito da lei era mais importante, ele preferiu assumir o ônus da vergonha. E esse homem sereno, sensato, justo, calmo, influenciou e muito a vida de Jesus. E muito. Vocês lembram-se quando nós estudamos aqui há 2 semanas atrás, no Evangelho de João, o exemplo, o caso, como Jesus tratou o caso da mulher adúltera? Jesus tratou aquela mulher pelo rigor da lei ou pelo espírito da lei? Com quem ele aprendeu? Quem foi o seu maior professor? Claro, Deus, o seu próprio pai. Mas ele viu o exemplo de José. Ele escutou as histórias e aprendeu muito com elas. Muito com elas. José educa o seu filho, o menino Jesus, para cumprir o seu propósito, porque ele sabia que aquele filho não lhe pertencia. E assim como o menino Jesus não pertencia a José, Lília e Liliane não me pertencem. Como Sofia não pertence ao Adler, como Judite e Judá não pertencem ao pastor Renato, e assim, caso a caso. Quero concluir fazendo algumas aplicações. Como pais, será que nós podemos hoje à noite retornar para o nosso lar felizes de fato, convictos de fato de que nós temos sido cooperadores de Deus para o projeto do Senhor na vida dos nossos filhos? Será que temos sido de fato aqueles a quem Deus pode contar para confiar uma herança? Será que de fato nós temos orientado, ensinado, levado os nossos filhos, educados para amar a Deus e obedecê-lo acima de todas as coisas? A Bíblia nos oferece um modelo de pai
exemplar. Um modelo de um homem, de um pai extraordinário, desde os primeiros registros até os últimos. Um homem que guardou, que protegeu, que livrou a vida física de seu filho, que proveu o alimento durante todo o período em que esteve convivendo com ele, mas que acima de tudo se preocupou com sua vida espiritual. José fez de Jesus um discípulo, como Cristo futuramente fez aqueles homens e hoje tem feito eu e você. Eu gostaria de deixar aqui uma recomendação de leitura. Talvez o irmão Adler Júnior, a tarefa vai ser mais simples, porque Sofia está chegando e Adler vai ter todas as oportunidades para fazer exatamente aquilo que Deus espera dele, porque ele vai começar do zero. Talvez você já esteja 5 anos na estrada, né, se essa é a idade do seu filho, ou talvez na adolescência, ou já estão maiores, né? Mas uma coisa é fato: nunca é tarde para começar. Quero deixar essa leitura como recomendação, um livro da editora Fiel, o autor Ted Tripp, é isso mesmo, Ted Tripp, T-R-I-P-P, Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Irmãos, muitas vezes nós queremos resolver os problemas que surgem nessa caminhada de criação de filhos, mas nós queremos resolver os efeitos dos problemas. É como aquela pessoa que está com uma infecção e a infecção está gerando uma febre e ela toma direto antitérmico para baixar a febre. E aí toma antitérmico toda hora para baixar a febre. Mas aí não vai no médico, não faz um exame para saber a causa da febre. O problema não vai ser resolvido. Você precisa atacar a raiz do problema. Você precisa ir na fonte, que é o coração. Por isso que no início eu disse que o foco maior é nós sermos pastores dos nossos filhos. E esse livro ele ajuda bastante, dando dicas de como você chegar a esse propósito de alcançar o coração dos seus filhos. Eu gostaria, sinceramente, que todos nós aqui, homens e aqueles que um dia desejam ser pais, que nós possamos chegar a convergir nesse propósito de sermos aquele pai que Deus espera de nós. Sonhamos em ser os melhores pais, verdade? Verdade é essa, né? Sonhamos em ser os melhores pais. Mas para sermos de fato os melhores pais, precisamos nos dedicar a essas atitudes, de ver que os nossos filhos, primeiramente, não são nossos, são do Senhor. E se não são nossos, são do Senhor, precisamos cuidar deles como Deus quer que cuidemos. Então seja aquele pai que Deus pode contar para cuidar daquilo que é do Senhor. Seja um cooperador de Deus para que
projetos de Deus para a vida do seu filho se realizem. E por fim, leve o seu filho, eduque-o a amar e a obedecer a Deus, mas que ele aprenda isso, acima de tudo, pelo exemplo, pelo seu exemplo. Curve sua cabeça. Meu grande desejo é que você, do fundo do meu coração, alcance esse sonho de ser esse homem, esse pai, pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso grandioso Pai, não há de fato nenhum exemplo de pai que se compare a teu próprio exemplo. José, por mais dedicado que venha ter sido, mas foi um homem falho, em que em algum momento ele falhou, apesar da nobreza do seu caráter. Mas ele era um pecador, como eu e como todos os meus amados irmãos aqui. Mas que na grandeza do seu exemplo possamos tirar como espelho para nós, nos ver nessa nobre missão que ele recebeu de ser o pai, aquele que seria o tutor do menino Jesus, e que cumpriu tão bem, apesar das falhas que sem dúvida houveram. Ó Deus, me ajude os meus amados irmãos aqui nessa noite a chegarmos o mais próximo possível do teu padrão, do padrão que o Senhor espera de nós, e que venhamos ser realmente esses pais extraordinários que o Senhor almeja de nós, que nos alegremos com aquilo que o Senhor tem nos entregue, os filhos, os nossos filhos, que no final são teus, mas que o Senhor nos deu para a nossa companhia, para a nossa alegria, prazer e satisfação. Nos ajude a cada homem aqui, cada pai, que possa exercer a contento a missão que lhe foi confiada, e nos abençoa, nos ajuda naquilo que nossas forças não permitem alcançar. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.